E hoje é tudo ou nada pra nós, é um jogo que praticamente vai definir se vamos ou não para a Libertadores em 2026. O Botafogo tem que entregar tudo de si, então tem muita informação para esse vídeo. Tem desfalque, tem reforços pro jogo. Galera, muita informação. Inclusive, o CEO do Botafogo veio a público falar sobre finanças, porque às vésperas de um jogo contra o Flamengo soltaram mais uma bomba. Vamos falar sobre essas informações, mas antes eu quero pedir para você que não é inscrito para se inscrever, deixar o like e compartilhar. E na sequência, eu volto para atualizar vocês com todas as informações. Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte no ar. Acabou a data FIFA e hoje o Brasileirão tá de volta e com clássico no Nilton. Botafogo e Flamengo, transmissão ao vivo no Premier às 7h30 da noite. O vice-líder Flamengo está de olho, claro, na liderança. E o Botafogo está em busca de uma boa sequência para se firmar ali, ó, entre os 4 primeiros na turma que se classifica direto para a fase de grupos da Libertadores. O time venceu só 2 dos últimos 7 jogos. Bora então para o estádio Nilton Santos para falar com a Duda Dal Ponte para saber tudo desse confronto. Oi, Duda, muito boa tarde para você, minha querida. Oi, Débora, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Dia de clássico é sempre um dia especial e hoje a torcida do Botafogo está prometendo fazer uma festa de provocação ao rival. Ó, aqui atrás de mim, no setor leste, já está montado um mosaico 3D. A gente está conseguindo ver só os fios, ainda é um mistério, mas me falaram que é um mosaico de zoação ao rival. A gente só vai saber quando o time entrar em campo. E o time, claro, vai ser apoiado por essa torcida, né? O estádio Nilton Santos tem sido muito especial quando envolve Botafogo e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Em 2023, a derrocada do Botafogo começou aqui no estádio Nilton Santos quando perdeu para o Flamengo. Agora, em 2024, no segundo turno, o Botafogo deu uma goleada 4-1 em cima do Flamengo, voltou à liderança e a temporada terminou com o título brasileiro. O que vai acontecer hoje, Débora? Veremos. A gente não sabe, mas sabe que é sempre cheio de emoção, né? Clássico. Duda, e como é que deve ser a escalação do Botafogo para esse jogo, hein? Tá cheio de desfalque, não é isso? Cheio, Débora. A começar pela lateral direita, o Vitinho estava com a seleção no Japão, só chega amanhã ao Rio de Janeiro. Na zaga, o Caio Pantaleão, que virou titular, teve uma lesão no joelho, está fora da temporada. No meio de campo, o Nilton está suspenso. E lá na frente, o Montoro, que estava com a seleção argentina sub-20, teve uma lesão no ombro, precisou passar por cirurgia. Então vamos ver o provável Botafogo para hoje, que tem Léo Link no gol, Matheus Ponte. A dupla de zaga tem Barbosa com o David Ricardo. Na lateral esquerda, o Marçal está recuperado depois de 2 jogos com dores na coxa, está de volta. O Alex Telles ainda é dúvida. Meio de campo tem o Alan e aí também o Savarino e o Marlon Freitas. E lá na frente tem o Cuiabano, que foi usado no clássico contra o Fluminense. Do outro lado, o Santi Rodrigues e lá na frente o Arthur Cabral. Débora. A Duda continua com a gente porque vamos falar de Flamengo. Tá 3 pontos atrás do Palmeiras e precisa vencer o Botafogo para continuar ali na briga pela liderança. Lembrando, inclusive, que domingo tem confronto direto com o Palmeiras, ou seja, são 2 jogos decisivos para o Flamengo na sequência, né, Duda? Pois é, vai ser uma sequência intensa no mês de outubro para o Flamengo. E para hoje, o Flamengo tem 4 pendurados que vão estar no jogo, tá? Jorginho, Pulgar, o Arrascaeta e o Carrascal. Então o Filipe Luís também já tem que ficar de olho nisso, porque no domingo já tem confronto direto contra o líder Palmeiras, como você falou. E assim, essa data FIFA foi muito importante para o Flamengo para tentar voltar a colocar o ataque a funcionar. Isso porque o Flamengo tem o melhor ataque da Série A e também a melhor defesa. Mas nos últimos 5 jogos, o Flamengo inverteu um pouco essa ordem. Conseguiu vencer apenas um jogo contra o Corinthians por 2-1 de virada, marcou apenas 3 gols e levou 4. Então o Filipe Luís teve que mexer um pouquinho aí, pensar um pouquinho nessa data FIFA. Hoje o titular deve ser o Pedro, que se entrar em campo hoje vai completar 300 jogos com a camisa do Flamengo. Ele chegou em 2020, tem 12 títulos com o Flamengo e fez 150 gols, Débora. Então, para te liberar, Duda, a pergunta difícil você dizer pra gente como deve ser a escalação do Flamengo. Filipe Luís sempre muda muito, não revela, então você que vai ajudar a gente.
É difícil, mas vamos tentar dar uma pista aí pro pessoal. O Pulgar, ele tá de volta, vai ser relacionado e pode começar no time titular, mesmo voltando de lesão, depois de um pouco mais de 3 meses fora por conta de um problema no pé direito. Mas ele pode começar no time titular porque o Flamengo tá cheio de desfalques no meio de campo. A começar pelo Saul, com problema no tornozelo, ele não deve vir pro jogo de hoje. E também outros 2 jogadores, que aí, o Alan e o De La Cruz, eu vou mostrar pra vocês aqui o gramado sintético. Eles normalmente não jogam nesse gramado, então por isso eles devem aí ser desfalque pra hoje. Vamos passar rapidinho o campinho do Flamengo, principalmente no ataque, né? Porque tem o Pedro lá na frente como possível, de um lado o Lino, que vem sendo titular, e também o Carrascal, como foi na partida contra o Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro. Débora. Bom, vamos lá, meus irmãos. Vamos começar falando aqui sobre o fake news que saltaram ontem. Bom, sempre às vésperas de um jogo importante pra nós, saiu alguma fake news, alguém querendo distorcer o pensamento do botafoguense, alguém querendo que o Botafogo fique com o psicológico abalado pra partida. Então, infelizmente, galera, isso sempre acontece. Mas eu venho aqui dizer pra vocês que o CEO do Botafogo, Tair Arruda, veio a público e esclareceu as falas sobre as finanças do Botafogo. E é sobre isso que vamos falar. Mas antes, é bom citar pra vocês que o Botafogo, né, inclusive, vai ser o Alex Telles e provavelmente, eu não sei, bom, daqui a pouco vocês vão ver aí, já viram, já você que chegou até aqui, já viu provavelmente a escalação, como vai ser. Bom, a minha única dúvida é colocar Cuiabano e Marçal juntos, tá ligado? Porque, pra falar disso aí, cara, eu não sou muito a favor, não. Se machuca o Cuiabano, a gente só fica com o Marçal. Se machuca o Marçal, só fica com o Cuiabano. E se perder um por machucado, o outro por cartão, vamos ficar sem lateral pro próximo jogo. Então, assim, na minha opinião, eu não iria com os 2 laterais já de titular. Tá certo? Porém, tá muito escasso o nosso elenco, tá muito enxuto. Então, bom, espero que faça a melhor escolha e nós temos sim possibilidade de vencer o Flamengo, cara. É um clássico. No clássico nem sempre a equipe que tá melhor montada vence. Então, ganha quem tem mais vontade, ganha quem corre mais, quem quer mais. Então, o Botafogo tem tudo pra vencer essa partida também, apesar do Flamengo ter, como é que podemos dizer, ter um certo favoritismo, tá certo? Vamos lá, pulando aqui pra vocês, ó. O Tair Arruda, ele explicou sobre as finanças do Botafogo e cita antecipações para fechar o ano. Bom, para esse ano, como eu já vim falado aqui para vocês em alguns vídeos, bom, ele explicou que não vai faltar dinheiro para esse ano. Eu já tinha falado sobre isso aqui para vocês que ia faltar, mas depois eu vim corrigir para vocês sobre o que estava saindo. Então, provavelmente, como ele falou, bom, vindo dele eu acredito, tá certo? Do John Textor, mais ou menos. Mas vindo do Tair Arruda, eu acredito que em 2025 a gente vai fechar o ano certinho. Porém, para 2026, aí é que tá o problema. O Botafogo vai precisar de uma certa garantia, vai ser um certo investidor. Então aqui, ó, ele falou aqui, eu dei um número porque gosto de dar respostas precisas. Olha, algo em torno de 350 milhões de reais entre venda de atleta e dinheiro de investidor é um bom número para o ano que vem. E de novo ele explicou, não sou eu quem decido isso. Porém, o que me encabula é isso aqui. A gente vai precisar vender atletas. Ó, aqui ele falou aqui, ó. Vou só detalhar para vocês para depois a gente dizer que eu tô mentindo e tal. Bom, ele falou, estimou que 350 milhões de reais é o valor necessário para o aporte para o Botafogo atravessar o primeiro semestre de 2026. Mas explicou que tudo isso vai depender dos investidores. Então vou falar aqui para vocês agora. Bom, se o Botafogo precisa de 350 milhões de reais, o Botafogo também tem a receber da Eagle, eu acho que é 850 milhões de reais. Deixa eu só procurar aqui para mostrar para vocês. Tá certo? Ó. Segundo lance, Tairo garantiu que a Eagle Futebol empresa, que é a acionista majoritária do Botafogo, deve cerca de 800 milhões de reais da SAF. Porém, o que me encabula é, como eu falei em diversos vídeos, para onde foi tanto dinheiro depois do título do Botafogo em 2024 e a das vendas do Botafogo em 2025? Cara, não bate as informações, não bate a lógica, não bate por que o John Textor fala, tá certo? Bom, vamos pressar, realmente vamos, porque o Tairo tá falando ali, ele é o CEO. Então, realmente vamos pressar de pelo menos 300 milhões de reais. E, cara, como é que o time ainda tem 800 milhões a receber e precisa de 300 milhões de reais para ficar pelo menos no primeiro semestre ali, podemos dizer, mais de boa, tá certo? Bom, com tantas vendas, será que o Botafogo não teria arrecadado isso? Então por isso que eu falei, o John Textor mentiu em muitos aspectos para a torcida. Então não bate as informações que o Textor falou, porque o Textor agora veio e desmentiu tudo sem querer, tá certo? Ah, o Botafogo tem dinheiro, ah, o Botafogo tem aquilo. Bom, o John Textor torrou dinheiro com alguma coisa e não sabemos o que. Lembrando que ele queria comprar um clube na Inglaterra agora há pouco ele falou sobre isso. Aquele Sheffield Wednesday, eu acho que é assim, não lembro. Bom, infelizmente vamos passar por essa pequena turbulência, porém não poderíamos passar por isso, mas o Textor errou feio, limpou o nome dele com muita gente, com acionistas e isso e aquilo, e acabou que o Botafogo ficou prejudicado. Seria legal se a Eagle pagasse
ao Botafogo os 850 milhões, porque daí, com certeza, vamos brigar por todos os títulos em 2026, dependendo também se classificar para Libertadores também, né, galera? E ó, o presidente do Botafogo ele também veio a público e criticou um rumor, desinformação criada por algum mentiroso da oposição política do Botafogo que quer ver o mal da SAF. Isso que ele tá falando é sobre o que eu acabei de citar para vocês. Saiu fake news envolvendo dinheiro, envolvendo Botafogo, envolvendo Tari, envolvendo Texton, e ele veio a público e colocou que isso é uma pequena uma grande desinformação aí de alguma oposição política dentro do Botafogo. Então, só para esclarecer para vocês, infelizmente, o Texton usou mais de 2 bilhões de reais que eram destinados ao nosso Botafogo. Bom, poderia usar parte? Poderia, mas não dessa forma e como foi usado. Porque o Botafogo agora precisa de 350 milhões e não tem. O Texton não tem o dinheiro, porque senão ele não teria precisado tanto de investidor. Ou ele tem e não quer colocar, tá certo? Bom, o certo é uma só. Ele usou o dinheiro para alguma coisa que não sabemos. As compras que o Botafogo fez compras. Porém, Danilo, como eu já falei para vocês, não foi pago. Isso aí foi moeda de troca, com certeza foi. Divulgaram um valor, mas foi moeda de troca. Igor Jesus, Cuiabá e Jair, não sabemos o que ele fez com o dinheiro. Só o Jair e o Igor Jesus foi 400 e não sei quantos milhões de reais. Infelizmente o Texton mentiu. Espero que agora ele corrija e que o Botafogo não fique para trás novamente, tá certo? Então algumas informações para vocês. Que Deus abençoe e que possamos sair vitoriosos hoje no Clássico. Tamo junto e é nóis.